Qual foi o impacto da morte do André Matos nesse disco aqui? Teve alguma influência? Em algum momento vocês pensaram nessa tragédia que aconteceu com o nosso amigo querido quando vocês estavam produzindo esse disco? Tem algum peso assim nesse... Cara, eu acho que a gente está sempre olhando para frente. Eu também acho uma coisa, difícil dizer isso, né? Porque a gente teve assim, a gente estava muito sob o impacto do final da turnê. Assim, aquela turnê foi muito marcante para o Viper, né? Porque aquela turnê realmente foi uma volta do Viper assim ao sucesso, vamos dizer assim, porque a gente estava tinha acabado a turnê do All My Life, tava assim, a banda ela existia, mas ela estava meio parada e tal, e daí aquela turnê realmente nos trouxe para cima. E depois, quando ela acabou e o André saiu, a gente acabou ficando meio um pouco órfão daquela coisa. E daí eu acho que esse momento foi o momento em que esse disco acabou começando. Claro que ele só foi ter um começo propriamente dito assim mais tarde, mas eu acho que ali, quando a gente teve um convite para ter um show e daí o Leandro acabou entrando e tal, eu acho que, de certa forma, a morte do André mostrou também que tudo é muito efêmero, né? Tudo é muito... Se você não fizer, daqui a pouco passa o tempo, passa as coisas acabam. Então, talvez esse sentimento, de uma maneira assim totalmente subjetiva, assim, acabou talvez influenciando, mostrar também que a gente podia olhar para frente, que a gente não precisaria depender do André, né? Depender daquele passado do André. Então, não teve nenhum impacto no disco assim de uma forma objetiva, assim, prática. Eu acho a morte dele assim uma coisa. Vamos fazer isso porque o André morreu, tal. Mas eu acho que de certa forma aquela morte mostrou que a gente tinha que mostrar para os fãs também que a gente podia sobreviver, né? Então, sim, de certa forma, sim. Isso eu acho muito legal. Deixa eu só concluir aqui. Claro. Eu acho muito legal isso, porque não é, como o Felipe falou, não é um disco que quer, não é como todo mundo falou, não é planejado, não é alguma coisa artificial assim que a gente vai fazer porque aconteceu isso, aquilo, porque aconteceu a morte do André e a gente quer ressuscitar o Viper. Não, foi simplesmente porque o Pete Passarel, o Felipe, o Guilherme, o Caçoilo, a gente tem essa criatividade, a gente tem essa veia artística e a gente simplesmente queria expressar. Eu sinto isso um pouco às vezes. Não foi planejado assim, vamos fazer um disco vamos fazer que nem muitas bandas antigas fazem, vamos voltar como um Caça-Níquel e tal, uma banda antiga, vamos ficar só vivendo do passado. Não, isso não tem no Viper de forma alguma. Isso é uma coisa que eu acho muito legal mesmo. Foi uma expressão artística, o pessoal estava compondo, queria gravar, gravou um disco e como o Pete sempre fala nas entrevistas, né, homenageando todo o passado, mas sempre olhando para o futuro. Eu acho isso muito legal. Muito bom. Posso falar? E homenageando o André, toda vez que a gente tocar uma música que ele foi intérprete ou compositor, a gente vai estar homenageando ele de qualquer forma. Com certeza. Então, vamos seguir em frente, né? Agora é a hora do Viper do jeito que está hoje em dia. E você, Leandro? Posso falar? Acho que também esse disco também serve como uma homenagem para ele, né? Ele fez parte da história, né? Mas o timeless, né? Tipo, essa coisa temporal, né? Que essa história aqui, a história dele também tá junto do Viper. Então, eu acho que esse disco também serve como uma homenagem para ele, né?